Bem-vindo ao Versão de Bastidores. Nesta edição eu recebo o vereador pelo MDB, Edilando Brandão, para um bate-papo sobre política e os desdobramentos para os próximos anos. Bem-vindo, vereador. Obrigado. Boa noite. Boa noite. A primeira pergunta, eu vou ser logo direto, até onde é verdade e até onde é simplesmente uma aspiração a sua intenção de ser prefeito de Jussiape? Bem, como todos me conhecem, desde criança, sou apaixonado por política, mas acima de tudo tenho um sonho de transformar a minha cidade em uma cidade mais digna, mais respeitosa, onde o cidadão jussiapense tenha orgulho de dizer: eu sou de Jussiape. A minha cidade tem um local maravilhoso, tem uns rios lindos, tem pousadas, temos uma segurança boa, temos uma ótima escola, uma boa educação. Posso interrompê-lo? Pode sim. Você chegou a mencionar o nome de Breno Luz, certo? Certo. Ele teria o perfil ideal para compor uma suposta chapa com você? Sim, porque pensamos hoje de uma forma renovar. Eu renovar que seja da casa. Nós temos uma cultura de sempre colocarmos aquela pessoa de fora e acabamos esquecendo dos nossos. E está na hora de colocarmos as pessoas mais novas. Uma pessoa nova no comando, com ideologias novas também. Porque se continuarmos naquele pensamento arcaico, não vamos a lugar algum. Ele, por ser novo, cabe no nosso perfil também. Certo. A sua posição, o seu posicionamento hoje é de que você quer encabeçar a chapa como um candidato a prefeito. Sim. Certo? Sim. Suponhamos que, de repente, hipoteticamente, surja a proposta de que você compõe a chapa como vice de algum líder político que já tenha formado algum grupo para 2020. Como é que você lidaria com essa situação? Teria várias partes. Por exemplo, eu ver se o projeto dele, a proposta dele é viável, se tem fundamentos, se não é daquele que depois que ganha, esquece os seus princípios, e se fazemos os mesmos pares, que não adianta ser forçado, que desde o tempo que Jussiape se emancipou, Jussiape coloca o vice só para trazer voto. E na maioria o vice, não todos, não vou generalizar, mas nem um dos vice acaba sendo aquela pessoa de perfil. Porque a primeira coisa quando o prefeito ganha, dá os pés para o vice. Por quê? Porque ali só foi para trazer os votos. Não foi aquela pessoa que trouxe para abraçá-lo, ajudar a melhoria. Por isso que tem vários entornos sobre isso aí. Mas tudo é cabível. Certo. A pauta agora é a presidência da Câmara para 2018 ainda. O vereador José Roberto, colega do senhor de bancada de oposição do MDB, já se posicionou sobre como será o voto dele, né? Ele expôs algumas exigências e quem estiver apto a cedê-las, a cumpri-las, ele irá então conquistar o voto do seu colega, do vereador José Roberto. Como é que o seu voto como é que você vai se comportar diante da eleição, diante do pleito à presidência da Câmara ainda neste ano? Foi uma ótima pergunta. No primeiro mandato de presidência, de candidato, eu tive um pouquinho de dificuldades. Primeiro mandato, né? Sim. É difícil. Eu fui muito afoito. Eu não queria ser presidente no primeiro mandato. Este era a minha vontade de ser agora. Porém, eu tinha umas contradições com certos candidatos. Candidatos à presidência. A presidente. Quando o prefeito indicou eu quero fulano, eu disse, eu não voto por motivos que não é nem necessário dizer, porque também para não existir constrangimentos. Eu disse, não voto. Eu também nunca aceitei ficar abaixo de ninguém. Eu disse ao prefeito, já que você está indicando, eu vou procurar um. Mas não era minha vontade. A minha vontade era ser agora. Aí, então você quer ser agora? Não.
Eu não tenho essa intenção mais. Se vier sobrar para mim, vou aceitá-lo, vou conduzir com respeito, com ética e olhando para aquele principal que todos esquecem, que é o povo. Sim. Hoje eu tenho a minha formação, eu tenho um pensamento. Vamos estudar quem são os próximos candidatos. Quem me conquistar, vamos votar. Fiz uma besteira uma vez de não votar. Não podemos fazer isso. Só para completar o senhor aqui, 2 votos da oposição pode bagunçar aí a eleição da presidência da Câmara, não é? E será que existe uma possibilidade de repente haver uma reviravolta nesse jogo? Porque é um jogo, acaba sendo um jogo político pela presidência. Na opinião do senhor, claro, há uma chance de reviravolta, de surpresa na casa? Como dizem os antigos, político a gente se espera tudo. Sim. Sim. Por isso você espera tudo. Então, hoje eu posso ser o candidato da oposição, sou firme o candidato da oposição. Eles podem brigar entre eles lá, posso fazer a minha chapa continuando sendo da oposição, mas o que os políticos esquecem é que você é oposição ao prefeito. Sim. E não oposição ao povo. E ainda que forme uma chapa do senhor, tem que dar continuidade, ajudar ao prefeito. E falando tecnicamente, pode haver os 2 votos em um candidato ainda da situação com a intenção de fazer um jogo político. Sim, para fazer uma melhoria. O que é que toda ação tem uma reação. Sim. Vereador Edilando, você é a favor de Éder? Não, eu sou oposição nato. Mas se Éder vier lançar um copo d'água que venha beneficiar cada josiapense, eu sou a favor de Éder. Mas continuo sendo oposição. Sim. Não posso. Mas aqui leva naquele emaranhado onde, quando você é oposição, você não presta, você é ruim para tudo. Não, gente, tem que sabermos levar. Uma coisa é oposição ao prefeito, outra coisa é melhoria para o seu município. Voltando ao caso que você me pergunta, tem oportunidade de eu votar no candidato do prefeito? Se não houver chapa da oposição, eu não voto em do prefeito lançar. Porque vai continuar a mesmice que está. É óbvio, é nítido que todo mundo está vendo aí. São 7 contra 2. Aí a gente apanhando. Aí eu não vou fazer aquela demagogia, aquele fingimento de falar assim, olha, você... agora eu vou votar por causa do prefeito. Eu não. Não temos acordo. Porque eu quero... Se tiver uma oposição, se eles lá racharem e conseguir vir para o meu lado, vamos fazer nossa chapa. 2 políticos só contra 7. O prefeito trabalha muito tranquilo. Então você não quer que ele trabalhe tranquilo? Não, tem que trabalhar arrochado. Prefeito bom é aquele que trabalha sob pressão. Trabalhar do jeito que está vendo aí, você está vendo esse marasmo que está judiciário. Deixo bem claro, eu não voto em candidato do prefeito. Certo. A pauta agora é agrotóxico. O senhor tem feito aí, já pela 2ª vez consecutiva, em plenária, alarme sobre o uso indiscriminado de agrotóxicos no município. 2 fatos que eu quero citar aqui agora é que você mesmo mencionou que um número alarmante de pessoas que realizam hemodiálise tem crescido, e pessoas essas do município, certo? Certo. E a ausência também de uma secretaria exclusiva de agricultura, o que poderia dedicar-se com foco e amenizar os prejuízos causados pelo uso indevido do produto. Quão é preocupante esse cenário hoje em Jussiape, na opinião do senhor? Se você me permite, eu vou até um pouco mais a fundo. Sim, claro. Estive em Salvador recentemente, estávamos sentados, um que não era médico lá, só tinha eu, e a gente conversando sobre o Jussiape. E um dos médicos estava falando, Ed, eu estou preocupado com o Jussiape, que ele é um dos médicos que atende muita gente de Jussiape. Sim. Ed, eu estou muito preocupado com a situação de Jussiape. Brumado tem X quantidade de pessoas que fazem hemodiálise. Jussiape é muito grande pela quantidade de habitantes.
Aí eu disse para ele, olha, eu me preocupo muito com o uso indevido de agrotóxicos. Qual é o papel de um secretário? Eu perguntei ao prefeito, na ocasião, quando ele foi na abertura do segundo semestre. Prefeito, quem é o secretário da Agricultura? Que através daí um secretário vai fazer todos os trâmites, vai estudar e entregar para o prefeito. Ó, está acontecendo isso, eu tenho controle disso e disso. Não temos. Ou seja, estamos tendo produtos químicos jogados à beira-rio, está aparecendo a guerra do Paraguai, que nós fomos os primeiros a fazer armas químicas biológicas. Atualmente a Secretaria de Agricultura é atrelada de administração, não é isso? Sim. Ou seja, se a administração já é confusa por si só, para uma pessoa administrar sozinho, imagina colocando mais uma, que é muito grande. Hoje é nítido que nós temos muita plantação de maracujá, muita plantação de manga. Devemos tirar eles daqui? Não, pelo contrário. Devemos apoiá-los para expandir, para ajudar mais o município, para desafogar a prefeitura. Porém, temos que apoiá-los. Uma sustentabilidade. Quem faz isso? O secretário de Agricultura. Isso que vem me dando medo. Mas, se você me permite, eu vou aprofundar uma coisa. Na pergunta de Breno Luz, quando o Breno Luz surgiu o nome dele, o pai dele foi penalizado. Uns falavam, um falou na Câmara, ele não trabalha, outro falou. Isso não vem ao caso. Isso quem tem que cobrar é o prefeito e o vereador. Mas tentou puni-lo para derrubar Breno, tirando o pai. O pai de Breno Luz, então, à época, secretário de Agricultura. Tentou puni-lo tirando. Mas você não tira uma coisa sem poder repor. Ficou no vazio. E esse vazio está aí. Eu fiz um projeto eu fiz uma indicação onde temos que limpar as beiras do rio. Ah, não pertence. Pertence. Se fazermos tudo correto, tudo no mínimo... Salvo engano, 30 a 50 metros das margens pertence à União. Da União. Mas aí pertence também a gente. Sim. É o nosso bem maior, inclusive. É o nosso bem maior. Porque se deixarmos... Temos uma barragem. Se a gente deixar aquela barragem furando, daqui a pouco a história vai acabar. E nós não temos mais. O governo do estado não vai lembrar de imediato para a cidade de Jussiá para fazer uma mega barragem. Sim. Ou seja, se a gente deixar acabar o que temos, vai piorar. Ou seja, ele não demitiu o secretário, Antônio Carlos Luz. Ele deveria ter colocado outro. Não era já que se foi porque eu faria a mesma coisa que ele fez. Que não podemos ter temos aquele fingimento para agradar os... Parcimônia. Para fingir. Eu também faria igual ele. Se o filho daquele está se destacando, peraí. Até porque pertence ao arcabouço político. O jogo político. Eu também o tiraria. Mas de imediato eu colocaria uma pessoa do mesmo grau. Porque eu penso assim, dá cargos aos cargos. Para quem não entende, eu vou explicar um pouquinho. Eu não posso... Você é uma pessoa que trabalha com comunicação. Sim. Eu não posso, por exemplo, se eu tenho a oportunidade de colocar você como meu secretário de comunicação, eu jamais irei colocar uma pessoa só porque votou em mim. Sim. Porque lá na frente tenho que trabalhar dobrado. Exatamente. Porque eu tenho que fazer o trabalho dele e o meu. E o que eu venho debatendo sempre na mesma tecla. Prefeito não é para trabalhar. Quem estiver ouvindo vai falar assim, ele não quer fazer nada com a filha. Não. O prefeito é para ir buscar a melhoria e entregar para os seus. Quem são os seus? São pessoas de confiança, cargos de confiança. Está aqui, está aqui, está aqui. Você que vai me dar soluções. Ah, então você está trabalhando. Lógico. Eu não quero ter dor de cabeça de fazer trabalho de Secretaria de Saúde, Secretaria de Esporte. Tal. Cada um tem que fazer o seu. Isso se chama autonomia. É o que nós temos. Tem um detalhe também importante aqui. Ao longo dos mandatos, nos últimos 12 anos, a estrutura administrativa do município vem sofrendo, ou seja, as secretarias vão sendo jogadas uma em cima das outras. E isso prejudica bastante a gestão pública no município. Correto. Porque alguns secretários não vão poder trabalhar
exclusivamente para as pastas que são alocados? Primeiro porque, se você me permite, Pode. primeiro porque muitos deles não são competentes ao cargo. Não estou dizendo que são incapazes, não estão aptos ao cargo. Sim. Hoje, se você for ver, a maioria já vem, digamos que vamos colocar, eu preciso de um carro. A pessoa não vai lhe dar. A pessoa, se fosse competente ao cargo, ela já saberia, ó, vai gastar de tanto por mês de gasolina, tanto, eu posso só ter isso. Não, fulano mandou, a família de fulano é grande, a política deles lá traz muito voto. Aí eu pego aquele eu pego já o dinheiro pouco da prefeitura, tento levar para aquele, e o mês que vem eu já não consigo pagar os funcionários, porque eu tirei de um para o outro. Mas se meus cargos de confiança trabalhassem em prol disso, prefeito, calma aí, não dá para gastar esse mês aqui não, você tem isso e isso para gastar. No primeiro mês vai arrochar, no segundo mês vai arrochar, mas depois você vai deixar tudo redondinho, porque é você que tem nas mãos, e não a revelia como é feito. Por isso que eu digo, falta de comprometimento e falta de deixar trabalhar. Sim. Aqui só faz fofocar. Vamos parar agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Voltamos do nosso breve intervalo. Eu hoje recebo o Edilando Brandão, vereador pelo MDB, e agora nós temos uma pergunta de um assinante. Edilando, um assinante questiona a sua relação estranha com o prefeito. Ele questiona que você, como vereador, como opositor ferrenho ao governo Éder, mantém laços de amizade com o prefeito, e ele pergunta se você não acredita que isso possa prejudicar a sua imagem como um político do município. Sim, boa pergunta esse assinante. Na verdade, hoje não temos tanto vínculo mais. Porém, todo mundo sabe que eu trabalho com o irmão dele, sim, Marcolino Aguiar. E o que eu penso numa política nova é o seguinte: uma coisa é político, outra coisa é particular. Se você colocar uma matéria minha, falando bem ou falando mal, eu não posso ficar inimigo seu. É seu trabalho, é sua profissão. Eu não acordo e deito todo dia, vereador. Eu também sou pai de família, também trabalho fora. Marido, amigo. Ontem mesmo eu estava reclamando disso. Eu estava num determinado local, tomando cerveja aí, meus amigos, e um vereador estava junto. Aí o pessoal falou assim, o vereador chegou, tal, e começou. Eu falei assim, olha, se for pelo vereador, então eu não posso ficar tomando cerveja com vocês. Porque eu também tenho um tempo daquilo também, eu tenho uma vida fora política. Como aquela pessoa que trabalha em um mercado, trabalha numa farmácia, quando ele chega em casa, ele não é o trabalhador do mercado, ele é o pai de família. Quando eu não estou no horário de trabalho de um vereador, eu também sou uma pessoa normal. Ou seja, eu também tenho isso comigo. Prefeito é uma coisa, o médico é outro, é outro. Mas no decorrer das coisas, o próprio prefeito foi se afastando. Eu também não julgo, porque deve ter muita pessoa, não fica próximo não, tal. Quando eu o vejo, bom dia, boa tarde, cordialmente o cumprimento, e não, nada mais. Que se isso vai prejudicar, isso é uma forma de pensar nos outros. Eu sou oposição ao prefeito, eu não sou oposição. Gilberto, por exemplo, Gilberto Freitas. Eu era uma das pessoas que eu mais batia na sua administração. No entanto, nós nunca perdemos a amizade. Porque uma coisa é ele prefeito. Ele saiu da prefeitura, ele não virou prefeito. Já pensou se eu fosse inimigo? Estaria inimigo de novo. Sim. Então temos que saber discernir as coisas. É o que muitas vezes não sabemos. Certo, a pauta agora é eleições de 2018. O senhor, assim como alguns vereadores, pretende apoiar algum candidato a deputado? Vou até adiantar que existe, inclusive nós já publicamos a notícia de que o senhor supostamente estaria apoiando a candidata do PV, Edilene Ferreira.
Sim. Ela? Então, ela veio em minha casa, Sim. como que eu acho que é o seguinte, quando eu vou pedir um voto para um vereador, como vereador, eu vou na casa do eleitor. Quando o deputado quer que eu peça o voto dele, ele tem que vir à minha casa. Assim foi feito, eles chegaram, e o que que você quer de mim? Aqui temos aquela cultura, eu quero dinheiro. Sim. Ela tomou um espanto, porque comigo foi o seguinte, de você eu só quero um carro, com combustível, com o nome de uma, em nome de uma, o nome me falha agora, associação, Sim. para não ficar em nome meu e nem em nome de algum familiar meu. E você ajudando essas pessoas a se locomover de Jussiá para Vitória da Conquista, de Jussiá para Brumado, a Livramento, enfim. Porque é nítido que para pedir um carro na prefeitura é uma humilhação muito grande. Aí ela falou, não, mas todo mundo já facilita logo, é melhor o dinheiro. Eu falei, não, eu não quero dinheiro. Porque o dinheiro, o que vai acontecer? Eu vou pegar o dinheiro, esse dinheiro não vou saber gastar, ou se souber gastar, vou levar o ranço que peguei esse dinheiro e virar o mercenário. Sim. Manchar meu nome, não é isso que eu quero. Pode até sofrer um revés. Um revés, Não é isso? Aí o carro não está no meu nome, não vai estar na... Não foi feito, eu disse, isso tem que ser antes da política, é para ajudar a minha cidade. Não foi feito. Eu disse a eles, aí eles combinaram, vamos lá, tal. Não saiu, também não pressionei, não fiz nada. Não deram a resposta, se não deram, se não me combinaram, perdão, combinaram comigo, tal dia você pode vir buscar. Chegaram no combinado, não, deixa para outro dia. Se não teve um pouquinho de compromisso para comigo, imagine com o eleitor. Quando eu adentrar a casa de um eleitor para pedir um voto para terceiros, é o meu nome que estará em jogo. Sem sombra de dúvida. Aí se eu vier falhar, eles vierem falhar comigo, automaticamente eu estou falhando com o eleitor. Eu não quero pagar esse erro. Ou seja, agora eu vou ver o que eles têm a oferecer para Jussiape, não para o vereador. Se eles vierem com uma proposta boa, tudo bem. Se não, vou lá, dou meu voto normal e falo, pessoal, vocês estão livres para votar em quem quiser. Olhem seus candidatos, estudem direitinho seus candidatos, veja se tem palavra, se tem confiança. Se não, cada um faz o que bem. Mas hoje, existe o nome ou... Presentemente não, ainda não. Sim. Vamos agora a mais uma pergunta de um dos nossos assinantes que enviou pelo WhatsApp. Eu tenho medo dos assinantes. Aqui diz que a Câmara, né, que na Câmara há um falatório muito grande por parte dos vereadores. E o assinante quer saber até onde as denúncias que são pronunciadas, que são feitas na Câmara, chegarão, até onde há a chance real de as denúncias que chegaram até a Câmara chegarem à justiça de fato. Eu adoro essas perguntas. Porque essa tira a gente da culpa. Porque 2 contra 7 é difícil. Mas eu sempre digo, uma andorinha só faz verão. Se a gente não pode com a Câmara, via justiça. Infelizmente, esse país que nós temos, a justiça é lenta. Foi provado, juntamente com meu colega José Roberto, provamos para o Ministério Público. Existem 5 linhas que vêm do Carneiro até Jussiape. Primeiro, não tem linha que vem de Jussiape ao Carneiro. Segundo, mostramos placa, carro, motorista e tudo. Não existia. Entregamos para o Ministério Público o ano passado. Correção essa que o prefeito fez uns aditivos para tentar corrigir essa falha. Eu digo falha pelo momento, porque eu não provei que é fraude. Sim. Então, falha. Quando for provado, será fraude. Porém, inclusive estamos essa semana nos reunindo para cobrarmos do promotor. Porque haver uma mudança de promotor, muda promotor um dia, entra outro, e aí acaba mais atrasando o ciclo. Você imagina aí, 5 linhas de carro que não existe, só atrapalha na escola, no Fundeb. O Fundeb manda o dinheiro, mas o dinheiro
eles fazem os seus jeitinho brasileiro. E outra, por exemplo, eu tenho uma prova gravada em DVD, perdão, onde eu próprio saí de minha casa, fui filmar a patrol da prefeitura, trabalhando para um terreno particular, terreno este, que é um dos caras mais, um dos condomínios que vai ser um dos melhores condomínios de Jussiape, se não for o melhor, estão gastando um absurdo. Aí eu gravei, coloquei um emblema lá da prefeitura que estava, fiz questão de filmá-lo e entreguei ao promotor. E isso é improbidade. Eu fiz a minha parte. A justiça, eu estou esperando a parte da justiça. Sim. Aí eu quero que casse o prefeito? Não, eu não quero que casse o prefeito. Eu quero que julgue-o, cobre. Que, para lembrar, ó, não é assim não. Tem gente que está aqui lhe olhando. Infelizmente a justiça é lenta. Aqui, quando eu vou falar, tem 7 defendendo. É igual eles dizem, está correto, os vereadores estão corretos. Eles cumprem a função da situação. Eu sou base, eu tenho que defender a base. No início eu ficava debatendo, esculhambando, e isso não leva a lugar algum. Então eu tenho que buscar meus meios. Prova esta que o seu site provou, o seu canal mostrou. Quando eu cobrei essa semana, o prefeito pediu o nome me falhou agora, perdão, uma ajuda, não foi nem ajuda, uma liberação de R$274 mil. Sim. Para deixar ele usar esse dinheiro. Está em conta para deixar ele usar. Na escola, eu falei, eu não sou contra liberar o dinheiro, mas eu primeiro preciso saber no que vai ser gasto. Se vai ser gasto com educação, tudo bem, mas em que? Aí quando eu fui questionar ainda, foi dito, tem que ver, mas vereador, o papel nosso não é ver onde vai ser gasto. O seu site mostra muito bem, seu canal mostra muito bem na isso. Mas o papel nosso é ver isso também, é cobrar isso também. É fiscalizar. Fiscalizar. Agora mais uma pergunta, mais uma indagação dos nossos assinantes que enviaram as perguntas e sugestões de pauta pelo WhatsApp do site. Pode descontrair só um minuto, posso? À vontade. Eu estou lembrando, tomei água agora 3 vezes consecutivas. Eu lembrei de um eleitor, fica na janela e fala assim, eu não vou dizer o nome do vereador. Fulano vai acabar com a caixa d'água. Lembrei disso aqui agora. Tanto beber água. Tanto beber água, eu lembrei dessa parte. Agora é um questionamento para o vereador. Ele fala o seguinte, o senhor pretende ser candidato a prefeito, a lutar pelo pleito, né, à prefeitura, e se já não estaria na hora de sua conduta pública ser modificada? Concordo. A prova é tanta que tenho sim, primeiro, desculpa, tenho tanta vontade, mas ao mesmo tempo eu fico triste. Eu não gosto de ser hipócrita. Ser filho de rico, tudo é mais fácil. Não são todos. Eu tive 282 votos, 282 pessoas que confiaram em mim. Mas o que eu já ouvi de muitas pessoas assim, fulano ganhou, e fulano que é filho de tanto, não ganhou e você ganhou. Meu pai era Valtécio, Lega, que todo mundo conhecia, sim. Não era mas era muito adorado por todos aqui, mas não era rico. Minha mãe não é rica. Minha família não é tradição política. Se eu disser, eu vou ser candidato a prefeito, e um outro que nem é nada, pode estar assim no topo, qual é a balança que vai pesar? Mas aí não tem o mesmo pensamento que eu tenho, não tem o mesmo patriotismo que eu tenho. Eu poderia estar tranquilo, porque vida de política não é tranquilo. Eu poderia estar tranquilo com a minha vida normal, mas eu nasci para a política. Eu amo Jussiape. Eu vou fazer com Jussiape o que muitos não fez. Eu vou fazer assim. Tá vendo? Eu falei, vi e venci. Sim. Agora, da conduta, eu concordo. A prova é tanta que, como eu venho mudando minha conduta, que você tem que se preservar mais. A primeira pergunta que o povo faz é dizer, por que você sumiu? Onde você está? Você sumiu? Não, é simplesmente que você se preserva mais. Sim. Você tem que... Porque antes, eu não gosto de mentiras. No início eu estava sendo aquele meninão. Não chegou a amadurecimento meu. Eu vi que há tantas horas, com barulho, com tanto... Isso não é lógico, não é o perfil. Eu falava uma coisa e fazia outra. Porém, hoje isso mudou. Mudou. Eu mesmo me corrijo.
Eu mesmo me corrigi. E é as pessoas que confiam em mim falam assim, olha, eu não gosto de você assim. Eu quero você assim, assim. E eu vi que eram. E são pessoas mais velhas. Eu me dou bem com muitas pessoas mais velhas do que eu. Porque os mais velhos, eu costumo dizer, ele lhe traz a facilidade onde você ia ter dificuldade. Além de muita sabedoria. Sabedoria. Que é o chamado conhecimento. Vamos para um intervalo breve e na volta para o próximo bloco iremos falar mais sobre o sonho do vereador em ser prefeito e as possíveis candidaturas que irão acontecer em Jussiape. Até breve. Voltamos para o último bloco da entrevista com Edilando Brandão, vereador pelo MDB. Agora é uma pauta de assinante, né? Os nossos assinantes que enviaram sugestão de pauta e perguntas pelo WhatsApp do site. Eles cobraram o seguinte: é de hábito, de costume dos políticos esconder o jogo até o último ano ou até a candidatura não poder mais ser escondida. Já falam aí de nomes como Zé Luz, Breno Luz, Cílio Luz, que são nomes, são políticos que construíram, de certa forma, ainda sob certa medida, um legado político no município. Eu queria que você comentasse na sua opinião, quais são as possíveis candidaturas que chegarão a um amadurecimento, que possuem chance de se concretizarem até 2020, e qual é a sua preferida entre elas. Quando eu digo que muitas vezes sofremos, é pelos nossos atos. Como anteriormente eu disse, eu estava falhando, eu fui cobrado. Fiz uns atos errados, fui cobrado e tenho que corrigir. Muitas das vezes o Jussiape sofre. O porquê? Porque sempre colocamos quem é melhor condições de vida e não quem é melhor preparado. Se, por exemplo, digamos, Edilando é candidato. É assim a palavra. Porque já pensamos em dar. Sim. Fazemos sempre uma política de dar. Eu quero, eu preciso. E o dar é particular. Eu quero 1000 blocos, eu quero uma telha, eu quero isso, eu quero aquilo. E o dar tinha que ser, eu quero uma praça melhor, eu quero uma cidade mais limpa, eu quero os professores preparados, uma educação digna, onde respeite o professor. Para isso temos que ter um legado. Legado esse que hoje eu sinto como vereador, quando eu olho assim, é fácil. Não parece ser difícil, é fácil. Eu vou lhe dar um exemplo, se me permite. Antes de me tornar vereador, e 90% ou 97% dos jussiapenses ou brasileiros não sabe que o vereador não pode fazer projeto que dá gasto ao município. Sim. Por exemplo, muita gente fala assim, que projeto você tem lá? Você pode fazer um projeto de uma praça. Não, não pode. Não é o prefeito que quer, né? É porque a Constituição não permite. A função exclusiva do vereador é de fiscalizar e fazer aprovar leis. Criar leis e aprovar leis. Fazer projeto de praça, de obras públicas. Não. Por exemplo, eu fiz uma de hortas comunitárias porque ela não dá gasto. É a própria pessoa que vem, aproveita o espaço do terreno baldio e faz. Mas se tivesse que dar gasto, a gente não pode. Nada que dá gasto para a prefeitura, o vereador não pode. Isso, eu discordo muito desse tipo de lei. A nossa lei é muito antiga, tinha que ser renovada a lei do Brasil para ter oportunidade de trabalhar. Mas até o presente momento não sabemos. Ou seja, o pessoal pede, eu quero um projeto. Você me perguntou, você tem uma principal? Além de você. Além, por exemplo, eu sou... Até mesmo para compor chapa. Eu refiro. Eu gosto do nome Cílio Luz Souza, onde eu me espelho no nome Cílio Luz Souza, que eu gosto, assim. Ele tinha uma forma bruta de ser, mas uma forma bruta de ser assertivo. Porque você também, todos que vão ver isso aqui vão achar que eu estou errado. Edilando falou uma besteira lá. Olha, o político, ele tem que ser duro.
Porque não todos, não vou generalizar. Porque se você afrouxar muito, todo mundo toma conta. Todo mundo quer ser dono da prefeitura. A prefeitura é do povo, mas tem que ter uma diretoria, tem que ter uma pessoa que rege aquele local, que determina o que pode e o que não pode. Você não pode chegar aí a reviria, pode, e daqui a pouco vira bagunça. Posso lhe dar um exemplo? Nós brigamos aqui sobre uma bendita caçamba branca que estava lá jogada em Livramento. É tão bagunçada a prefeitura atual que a caçamba voltou a quebrar de novo. E está na jogada. E cai no esquecimento. Mas se fosse um prefeito firme, coerente, quebrou. Quem quebrou tem que pagar. Se foi acaso, não. Vamos mandar consertar. Mas se você trabalhou com mau zelo, você tem que ser responsável. Vai doer no início, a pessoa vai achar ruim, vai. Mas até as próprias pessoas que vão zelar daquilo, vão falar assim, peraí, não vai quebrar na minha mão não, vai quebrar na sua, vai quebrar na do outro. Ou não vai quebrar, porque quem tem responsabilidade com as coisas, não vai quebrar. Mas também entregar uma coisa velha na mão da pessoa, a pessoa também não tem nem como quebrar. Sim. Deixar de não quebrar. Um exemplo que eu lhe dou, nós tínhamos um senhor chamado Zé Beto. Nós deixamos ele morrer primeiro, para lembrar que ele era um bom funcionário. Ele chegava com um ônusinho, limpava, deixava intacto. No primeiro de semana depois da morte dele, jogaram uma patrol em cima, uma lâmina numa patrol em cima. Você vê o mau uso que é das coisas. Mas se tivesse uma diretoria rígida, lhe garanto que isso seria evitado. Por isso que eu tenho mais um pouquinho de apoio possível. Porém, tem umas coisas que deveriam ser mudadas nele também. Era rígido em umas partes e mole em outras. Em familiares. Sim. Onde eu não achava certo. Porque eu não sou machista. Minha mulher vai me ajudar em me dar uma opinião onde eu decido que sim ou que não. Meus irmãos podem me dar uma opinião onde eu decido que sim ou que não. E ninguém mais toma uma decisão além do eu mesmo. Se isso foi eu que o pessoal confiou, não pode ter terceiros. O terceiro pode me dar conselho. Aceito se quiser. Por isso que eu sou meio pé atrás. Teria uma parte boa de Wagner Freitas. Você votaria nele? Eu não. Eu não votaria. Aí ele já era bruto demais. Mas a forma de levar o trabalho era tem que ser daquele jeito. Tem que ser daquele jeito. Você pega. Aqui é o seu trabalho. Honre seu trabalho. Eu lhe pago 8 horas por dia. Você tem que trabalhar 8 horas por dia. Porque lá em São Paulo, em Salvador, em Pernambuco, você não vai ter, eu só vou das 9 horas, eu só vou 10. Se eu não cumprir horário. Sim. Por que a prefeitura, que a prefeitura também é uma empresa, você tem que cumprir do mesmo jeitinho. É o que ele fazia. O correto é aquilo, você tem que trabalhar tantas horas. E ver também o lado do funcionário. Não adianta também você cobrar o funcionário e não pagá-lo. Porque aqui temos uma época, não vou dizer o nome de quem, que inventaram aquilo de sempre deixar o coitado do funcionário devendo um mês quando vai sair. 1, 2 meses. Eu trabalho dignamente, eu preciso daquilo para levar para minha família. Chega no final do mês, a prefeitura não me paga. Por isso que nós pagamos pelo erro. Porque muitas das vezes nós não olhamos quem são nossos candidatos, e sim o bolso que o nosso candidato tem de dinheiro. Vamos agora falar então sobre o seu sonho de ser prefeito. Eu acho que a principal pergunta, a principal pauta que permeia esse tema é se os eleitores podem esperar profundas transformações, profundas mudanças, se caso você fosse eleito prefeito do município. Sim. Sabe, eu vou até fazer um desabafo. Tudo é mais fácil quando você tem sonho, você tem vontade. Tivemos Almir Silva Luz. Ele pegava assim, onde tiver uma rua eu vou calçar. Na época tudo foi criticado e tudo. Foi o legado que ele deixou. Hoje nós temos as ruas pavimentadas. Elpidio, no seu primeiro mandato, eu vou transformar a educação. Ele viu com força de vontade e facilidade. Mudou a saúde. Quando João Batista foi uma das pessoas que construíram. Mas se você parar para pensar, essas pessoas são
jussiapenses de coração, que nasceu, Almir não nasceu, mas você vê que onde foi enterrado, onde está ele construiu raízes no onde município. está fincado a sua raiz. Aqui, hoje eu tenho um erro que eu falo. O pessoal jogou para mim um dia, eu não tive resposta, onde a lágrima desceu no meu olho. Um colega meu de infância disse: Edilando, é porque o prefeito que você está adulando hoje conheceu seu pai, sua mãe, sua avó muito bem. Por isso você está entregando a sua joia para ele, que a minha cidade é minha joia. Sim. Aí hoje eu vejo ele quarta, sexta, só se quarta e sexta que nem José abre. Ou seja, não tem esse amor. Eu acho que é fácil, porque tenho experiência como vereador, ganhei uma experiência muito grande. Como é bom ser vereador para quem tem futuros planos? Eu acho que deveria ser assim. Para você tem que ser uma forma de degraus. Você primeiro tem que ser um secretário, depois se candidatasse para vereador, ganhasse para vereador, virasse, candidatar para prefeito. Que aí você tem uma história, um jeito de levar as coisas. Você sabe o que pode e o que não pode. Até para prometer o povo. Por que eu ganhei minha política sem gastar? Porque eu disse ao povo, eu não tenho e nem dou nada a ninguém. Tem que ser respeitoso com o povo. Você tem que colocar as pessoas corretas. Se um secretário meu de saúde for um secretário bom, o povo não vai me perturbar na minha casa. Porque ele vai estar apto. Mas isso aí eu já ganhei sem precisar comprar voto. Por isso que eu falo, é fácil. Eu tenho meu sonho. E se o pessoal um dia me der essa oportunidade, eu vou mostrar ao povo. É fácil. Politicamente falando, você surgiu como um fenômeno, ou seja, você tinha fé que fosse ser eleito vereador, mas quem estava de fora ainda mantinha dúvida. Será que ele, sem família, sem legado político, irá conseguir se eleger um município que possui uma cultura ainda de tradição, né, de votar em quem é filho de algum político? De repente você foi eleito, conseguiu ser vereador. Foi uma revolução na política de Jussiá, podemos dizer então. Concordo. E a situação é tão engraçada que eu esperava ter 400 votos. Mas a política suja que corre por trás é tão grande que começaram a tirar aqueles votos mesmo. Começaram assim, não, esse não pode. Esse aqui é assim. Começaram a lutar, derrubar o menor. Sim. Sanção contra Golias. É sanção contra Golias mesmo, se eu não me engano. Exato, é. E aí vai, o menorzinho sempre tem que... Mas eu tinha sempre fé. Sempre tive e tenho fé em Deus. E eu falava, se Deus me colocou para ser vereador, é você. É você, vereador. Não tem... Foi 282 votos. Foi 282 votos para ser eleito. Não tive medo algum. Mas o que ficou importante é assim, muitas das vezes o próprio povo fala, tu é sorteio, você ganhou sem gastar. Mas gente, não precisa gastar para ser vereador. Você tem que colocar uma pessoa de confiança sua lá. Por que hoje eu posso peitar o prefeito? Porque eu não tenho um rabo preso. Eu não tenho um rabo preso com o prefeito. Eu posso falar para ele, ó, sim, 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 não, não, não. E por ironia ou por sorte minha, a maioria dos votos meus, não todos, mas uma grande porção, era da oposição. Era da pessoal de Roberto Luz. Ou seja, era aquele pessoal que confiava no certo. Imagina aí se eu tivesse também hoje, na situação que está hoje o prefeito, e eu tivesse lá, batendo palma, seria uma negação, seria uma decepção. Por isso que muitos, quando o pessoal me reclama hoje, me cobra, eles estão me cobrando uma postura que eu vinha fazendo igual menino no meio da rua. Mas não como o meu caráter que não mudou. Eu sempre bati na tecla, ó, se não tiver bom para o povo, não tá bom para mim. Você acredita que pois, teve uma pessoa que disse para mim assim, tu é um trouxa. Eu falei, por quê? Era para tu estar mamando de torta direita, ganhando dinheiro de torta direita. Ganhar dinheiro como? Se o salário do vereador já é X. Eu não tenho que ganhar mais por fora, não. Quando eu ganho mais por fora, digamos que eu vou ganhar 10 mil por fora. E vamos colocar um salário de 1.000. São 10 famílias que eu estou tirando o pão de cada dia deles. Mas aqueles que pensam assim, são pessoas que são mesquinhas, que só pensam no seu próprio umbigo.
E isso quem paga é você, sou eu. Porque não adianta eu ganhar 10 mil aqui agora, não. Por dois motivos. A mão de Deus, quando ela pesa, que você roubando de uma criança, você está roubando de mim. Quando faz mal para uma criança, está fazendo mal de mim. A mão de Deus, quando pesa para você, é grande. E a outra, você ganha 10 mil agora, lá na frente, esses 10 mil vai repercutir ruim para você e ainda pior para quem precisou. Você acredita que a Câmara passará por uma renovação no próximo pleito? Você acha que não vai haver grandes mudanças? Haja vista que nós tivemos aí alguns... Eu não estou querendo julgar, entenda. Os mesmos 7 mesmo, que só tem eu e Fred, que somos novatos. O pessoal falava, nós não queremos esses vereadores mais, certo? Na hora H continuou, só mudou 2. Voltando nos mesmos. 2, ou seja, mas cada um tem que ser sua importância. Vou dar um exemplo. Talvez eu tenha uma importância nesse lugar. Talvez aquele vereador já tenha uma importância naquele local. Ele faz por tudo. Por isso que eu digo, na realidade, não é como a gente pensa. O vereador também é um para-choque de um carro. O prefeito fica ali no livre e os vereadores que apanham. O vereador ele é cobrado todo dia, eu quero isso, eu quero um caminhão-pipa. O vereador vai lá pedir na prefeitura. O vereador que dá o peito para pedir um carro para ir em tal canto. Ou seja, eu vou dar um exemplo de um vereador, digamos, o mais velho da nossa legislatura é Juscelino. Sabemos a importância dele no pessoal do Paiol. Sabemos da importância dele no pessoal da Cachoeira. Ou seja, não podemos ser hipócritas e dizer ele é ruim. Não. Aí o pessoal só retribui o favor que ele faz com o pessoal, a dedicação que ele faz com o pessoal. Ou seja, renovação não quer dizer... Eu acho que a renovação não deveria ser dos votos, e sim dos políticos. O político deveria pensar novo, mudança... Fazer uma autoavaliação. Autoavaliação, inclusive eu e os 8. Ninguém lá é o bonzinho, ninguém lá é o melhor. Deveríamos nos reunir mais. Não precisava ser na Câmara. Reunirmos mais, olha, o que você acha? Está acontecendo isso no meu povoado. O que você acha da gente fazermos um mutirão? Chegar em Caraguataí. Olha, em Caraguataí aqui, o Rio da Barra está precisando disso. Tal. O que vocês acham? Vamos lá nós 9, conversarmos com o prefeito, pressionar um pouquinho mais, buscar junto com um deputado, buscar junto com a secretaria. Está na hora de os políticos se renovar e não renovar político. Entendi. Porque a mentalidade é a mesma. Eu agradeço a presença do vereador Edilano Brandão, do MDB, e nossa entrevista, esta edição fica por aqui. Até a próxima e até breve. Boa noite.